Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa, um programa de todas as quartas-feiras. Pessoal que tem nos acompanhado, que tem feito o Evangelho no Lar junto com a gente, agradecemos de coração todas as mensagens de carinho, né? Todo mundo que vem divulgando também esse nosso trabalho, que é um trabalho do bem, é um trabalho voltado aí a todos que de alguma forma estão necessitando, né, harmonizar o seu lar, estão passando, né, pelo tratamento à distância com os seus animaizinhos. Então é uma forma da gente ajudá-los da melhor forma possível. Então muito obrigado a todos que têm nos acompanhado. Vamos então fazer a nossa prece de abertura para iniciar aqui o nosso Evangelho, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, para que estejam presentes ao lado de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, agora no momento em que o programa está indo ao ar, aqueles que forem nos acompanhar num outro momento, que também recebam as bênçãos do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus, harmonizando e abençoando os lares de cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, nós estamos ainda no capítulo 4, aliás, vamos encerrar hoje o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje nós vamos ler os itens 25 e 26, que vai falar sobre a necessidade da encarnação. No programa anterior nós falamos sobre os limites da encarnação e hoje a necessidade da encarnação. Então aqui é uma mensagem de São Luís, Paris, 1859. Kardec perguntou: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos? E aí vem a explicação de São Luís, que foi um dos espíritos que mais ajudaram Kardec, né, na codificação espírita. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária por eles mesmos, pois a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento da inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar de forma equitativa a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma empreitada que Deus lhes impõe no início da existência como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo percorrem rapidamente e de maneira menos penosa estes primeiros degraus da iniciação e usufruem mais cedo do fruto de seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem um mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua evolução e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é assim que a reencarnação se torna um castigo. E aí tem uma observação aqui. Uma comparação comum dará uma melhor compreensão dessa diferença. O estudante somente chega aos níveis superiores após ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de se chegar ao objetivo e não uma punição. O estudante dedicado abrevia o caminho e nele encontra menos dificuldades. É diferente para aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir algumas séries. Não é o estudo a punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim é com o homem na terra. Para o espírito selvagem que está no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas da vida material cheia de angústias, enquanto poderia já ter alcançado o objetivo, aí sim é um castigo, pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, como transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar apenas uma vez sobre o mesmo globo e passar suas diferentes existências em esferas diversas? Esta opinião somente seria admissível se os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral.
As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os níveis que tem a percorrer. Além disso, a encarnação deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras nas crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito nem para elas e nem para os outros? Deus, cujas leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Com as reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo frente a frente, tivessem a ocasião de reparar as suas falhas recíprocas provenientes de suas relações anteriores. Ele quis também estabelecer os laços de família sobre uma base espiritual, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Bom, a gente sabe que nós precisamos ainda de novas experiências, né? Aqueles que acreditam que essa é minha última encarnação, é lei do engano. A gente ainda tem muitas etapas ainda a cumprir, porque pelo nosso nível evolutivo. Não precisa ser médium, não precisa ter uma visão, um vislumbre espiritual aguçado para a gente saber que nós ainda temos necessidades de experiências, porque a gente não consegue aprender tudo numa vida só, como o próprio texto diz aqui. Se estivéssemos no mesmo nível, todo mundo de forma igual, aí sim talvez uma encarnação fosse suficiente, mas pelo nosso nível evolutivo aqui, da grande maioria dos habitantes da Terra, é sinal que a gente ainda vai ter muitas e muitas experiências. Mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui para um trecho do texto em que muitos companheiros espíritas às vezes interpretam de forma equivocada e trazem, né, muitas vezes informações equivocadas em relação aos animais, por exemplo. Né, aqueles que acreditam que nós nunca tivemos experiências anteriores, nunca estivemos em níveis evolutivos anteriores. Eu acho que esse texto aqui, esse trecho, né, do texto aqui, eu acho que ele ilustra bem. Também aqui, vou até destacar aqui, ó. Deus, né, está falando aqui de Deus. Deus concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Ou seja, nós partimos, né, quando a gente vê lá no Livro dos Espíritos aquele trecho, né, do átomo ao arcanjo, a gente tem que entender que nós tivemos um princípio inteligente, ainda simples e ignorante, e que fomos desenvolvendo as nossas habilidades, fomos criando, né, aquela casca, né, espiritual que a gente fala, através das inúmeras experiências. Então, nós já tivemos outras experiências em fases anteriores à humanidade. E Deus, como soberanamente justo e bom que é, nos dá sempre as mesmas oportunidades. Porque se ele privilegiasse a um ou a outro, aí não seria Deus. Aí a sua justiça estaria incompleta. Então é importante a gente destacar isso, que nós estamos todos caminhando lado a lado, nós humanos, nossos irmãos animais. E se hoje nós estamos num nível evolutivo um pouquinho superior a eles, significa que nós temos mais obrigações em relação a eles, para ajudá-los na sua jornada. Da mesma forma que os nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, os nossos mentores queridos, também estão aqui para nos ajudar. Também estão nos incentivando a cada vez aprender mais e mais. E quem sabe diminuir o número de encarnações, mas desde que a gente aproveite as encarnações que nós temos. A gente sempre ouve muito no meio espírita que a nossa melhor encarnação é esta, que nós estamos vivendo agora. Por mais dificuldades que a gente tenha, por mais tribulações que a vida possa nos oferecer, é a preciosa oportunidade que nós estamos tendo agora de aprender, de resgatar possíveis débitos que a gente tenha adquirido no passado, mas principalmente evoluir. Então aproveitar ao máximo a oportunidade que Deus está nos dando agora. E aproveitar ao máximo o conhecimento que nós estamos tendo. Um dos caminhos de buscar esse conhecimento é a doutrina espírita. Então por que não aproveitar esse conhecimento, por que não aproveitar tudo isso e colocar em prática dentro do possível? Fica o convite a todos para a nossa reflexão. Eu convido vocês agora para nos acompanhar nas vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar.
pelos animais que estão em nossos lares, pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais este programa. Semana que vem iniciaremos um novo capítulo e estaremos aqui se Deus quiser. Tchau, pessoal.